Muito bem, muito bom dia, caros amigos, caras amigas, caros irmãos. Diante dessa doutrina abençoada, que satisfação, mais uma semana estarmos aqui, recebendo a permissão divina para juntos, unidos, fortalecidos, buscarmos as verdades que nos fortalecem, que nos tiram da escravidão, da ignorância. Que bom, mais uma semana poder estar aqui. Agradeço muito o carinho, a companhia de cada um de vocês. Deixo o meu carinho, a minha bênção, a minha gratidão, desejando que possa ser mais uma manhã altamente edificante, fortalecedora, que nos una como amigos e, principalmente, que nos traga conhecimento, nos traga entendimento, visão ampliada, horizontes estendidos. Quando falo de horizonte estendido, eu lembro sempre de uma imagem que acontece muito quando eu saio aqui da minha casa. Quando eu saio daqui, o máximo que eu enxergo são uns 3 quarteirões de distância, assim já acabou o horizonte para mim. Agora, quando eu subo em um local mais alto, eu já enxergo ali, às vezes, quilômetros de distância. Essa é a nossa proposta, é esta a proposta da doutrina espírita. Fazer com que a gente enxergue mais além. Com meu carinho, com a minha gratidão, dou o meu bom dia para você aí que nos acompanha, aqui pelo Facebook, pelo YouTube, e espero que possamos passar aqui essa horinha que passa muito ligeira, de uma forma agradável e produtiva para todos nós. Muito bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia da Estela. Bom dia! E realmente, que bacana você, André, colocar para nós desde cedo que a gente está ampliando o horizonte, ampliando a maneira de enxergar. Que legal isso! Muito feliz de estar aqui com vocês. Que Jesus abençoe cada lar aqui presente, cada mente, cada coração, porque dentro de nós é um universo, não é não? Reencarnacionistas como somos, dentro de nós existem tantas emoções, tantos desejos, e dentre eles, nesse momento agora, podemos caracterizar um único desejo de aprender mais. Então, muito bom ter aqui vocês conosco, fortalecendo essa corrente, porque o intuito é realmente esse. Se você está aqui pela primeira vez, nem é espírita, pode ficar tranquilo que a gente não está tentando convencer ninguém a ser. Estamos realmente estudando a doutrina para esclarecimento do nosso coração, nossa mente, para que a gente possa caminhar mais leve, mais seguro, mais feliz, e até mesmo se você for da oposição, que isso é uma coisa chata, mas às vezes a gente resolve se opor a alguma filosofia, doutrina, religião, então você tem que estudar um pouco. E que bacana, hoje você ainda vai trazer um assunto que vai fortalecer em nós as bases do cristianismo, as bases da nossa doutrina, e até mesmo sem base nenhuma, o que a gente acredita. Bem-vindos todos. O nosso irmão Marcelo Barbosa, aqui do Espírito Santo, falou que legal a iniciativa de reabrir o centro, né? Aqui em São José do Rio Preto, pessoal, a nível de curiosidade, nós somos em mais de 100 centros espíritas, mais de 120, né, Luciano? Não, está na faixa de 100, por aí. Cadastrados, 100. Né? Porque tem muito pessoal espiritualista também, né? Que abrem um centro, mas... Média de 100 casas espíritas. E nós respeitamos muito a decisão de quem também não abriu, porque tem lugar, amigos nossos, que eles falam, ó, se a gente abrir aqui só tem idoso. E aí expõe todos eles, que eles ficam morrendo de vontade de vir. Então teve todo um cuidado da nossa dirigente, a Carlinha Fazanelli, de estudar, e fora esses cuidados de abre ou não abre, porque nós também temos um asilo interno na casa, pessoas com deficiência leve mental, mas a maioria é idoso. Fora esses cuidados, teve também uma preocupação de quantidade de pessoas pedindo para tomar paz, pedindo para assistir uma palestra, se sentindo nesse momento da pandemia, e a gente pode dizer aí, nem pós-pandemia, mas atravessando esse processo, se sentiu com uma necessidade muito grande de buscar, né, se espiritualizar. E às vezes não consegue dessa maneira que estamos fazendo aqui, então, depois de muito debate, abrimos as portas e estamos sendo muito felizes com o que está acontecendo. Pessoal, quem tiver nesse momento um ente querido, alguém com alguma necessidade,
espiritual, alguém com alguma necessidade física. Vamos mentalizar essas pessoas, às vezes não é nem alguém distante, é alguém próximo, ou até você mesmo. Então vamos nos ligar na força dessa corrente, para manter essa oração um jato de luz para quem estiver necessitando, tá bom? Vamos lá, então. Senhor Jesus, é com muita gratidão que estamos aqui nesse momento, firmes em propósitos de seguir um caminho melhor, tentando limpar, Senhor, um pouco da nossa ignorância, tentando quebrar de nós algumas couraças de raiva, de intolerância, impaciência. E nessa corrente, Mestre, conseguimos nos sentir mais fortes para isso. Que nossos passos possam te seguir. Amado Mestre Jesus, agradecemos também os benfeitores amigos enviados por ti em cada lar e nessa grande corrente, passando intuitivamente pela mente de cada um uma mensagem de amor, de paz, de esperança, principalmente para esse momento que vivemos. Mestre, de nosso coração é possível emanarmos luz. Então pedimos, Senhor, que possamos emanar o máximo possível de vibrações e energias para as pessoas que passam pela nossa mente nesse momento. Estão nos hospitais, estão em casa, acamados, estão trabalhando, às vezes com a mente perturbada, no trânsito, em qualquer lugar, Senhor, que seja atingido por nossa mente, todas as pessoas que queremos curar, com um pouquinho de nosso amor fortalecido em Ti, Senhor. Para o nosso amigo Estevão Camolese, seu filhinho que teve um acidente no olho, que ele receba as nossas vibrações de paz, de amor e carinho, que possa, pela providência divina, estar no melhor momento para passar por essa prova. Muito obrigado a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos ter um dia mais iluminado, iluminar o caminho do próximo, assim iluminando nosso planeta, que assim seja. Pessoal, nós ainda estamos debatendo o início do Evangelho, então tem toda uma base de estrutura de como ele foi formado. Estamos estudando nomes como estudamos na aula passada, fariseus, né, que a gente sempre leu, ouviu em missa, né, assim, Sandra? E disse aos fariseus e aos publicanos, então estamos entendendo, formando essa base. Fiquem à vontade para comentários, perguntas, o Sander vai ler para nós agora. Vamos fazer uma dinâmica diferente do que a gente vai fazer a partir de quando entrarmos na moral do Evangelho. A gente sempre traz uma mensagem de Emmanuel, de Chico, trazida por Chico, de André Luiz, de Casimiro Cunha, enfim, de tantos outros espíritos benfeitores aí que nos trouxeram mensagens bonitas, mas até sair desse processo de estruturação, eu e o Sander preferiu só ler o Evangelho, tá bom? Então vamos lá, quero agradecer aqui o carinho, aqui a audiência no meu perfil, de tantos amigos queridos. Deixa eu dar uma luzinha ligeiríssima aqui para a Valquele, para a Jaimara, a Vivi Pereira, a Ana Lúcia Carneiro de Deliberto, a Adela Del Carmen, a Adelita, a Midori Uerrara, o Robson Toledo, a Alessandra Montija, a Vilma Pinho, a Dilma Ferreira Vinagre, a Priscila Bento, a Leonor Belucci, um abraço aí para todo mundo que está aqui no meu perfil, prestigiando aqui, a Suzana Esbrojo, a Marisa Barreto Caldeira, a Varil Marisa, a Ju e o Paulo Henrique. O Paulo Henrique está 0 bala, sarou do Covid, graças a Deus. A Márcia Penha, o Vicente Nicola. E quero deixar um abraço especial aqui para o meu amigo Estevão Camolese, que está passando por uma dificuldade com seu filhinho aí, o Estevinho, que é uma figurinha doce, um menininho maravilhoso, que sofreu um acidente esse fim de semana aí.
uma mesa de vidro lá quebrou e uma lasca do vidro bateu no olhinho dele e machucou o olhinho dele. Ele passou por uma cirurgia e uma hora dessa está passando por uma avaliação com a médica que o operou ontem. Então, ao nosso amigo Estevão Camolese, aí um abraço especial, um grande divulgador da doutrina espírita, um cara maravilhoso, um cara nota 1000 em todos os aspectos. Grande Estevão Camolese, meu abraço, meu carinho, desejando aí a completa recuperação do seu filhinho, que é para nós um irmãozinho, um filhinho nosso também, o Estevinho. Quem conhece aí o perfil do Estevão Camolese, acompanha aí desde o nascimento do Estevinho, aquela figurinha maravilhosa lá. Peço a oração de todos vocês aí também, viu? Em favor do nosso Estevinho aí. Grande Ronaldo Ocal acabou de chegar agora aqui também. Bem-vindo aí, a Iane Pinheiro, a Marta Ribeiro, a Sandra Moura, todo mundo aí. Meus amigos, vamos à leitura então. Está terminando a introdução, hein? De O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas acho que uma semaninha aí, daqui 2 semanas a gente já inicia o capítulo 1. Hoje nós vamos falar então dentro da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Essa versão nossa aqui traduzida pelo José Herculano Pires. Trata então da introdução no seu subitem ou subcapítulo, número 4, fala de Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Então vamos lá. Da suposição de que Jesus devia conhecer a seita dos essênios, lembra que falamos isso semana passada, seria errado concluir que ele bebeu nessa seita a sua doutrina, e que, se tivesse vivido em outro meio, professaria outros princípios. As grandes ideias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base contam sempre com precursores, que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, com eles formando um corpo de doutrina. Dessa maneira, não tendo surgido bruscamente, a doutrina encontra, ao aparecer, espíritos inteiramente preparados para a aceitar. Assim aconteceu com as ideias cristãs, que foram pressentidas muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e das quais foram Sócrates e Platão os principais precursores. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito. Como ele, morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos, ou seja, por haver combatido os preconceitos religiosos. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os seus ensinos, ele também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, pois que os tem havido em todas as épocas, de corromper a juventude, ao proclamar o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da existência da vida futura. Da mesma maneira, porque hoje não conhecemos a doutrina de Jesus, senão pelos escritos dos seus discípulos, também não conhecemos a de Sócrates, senão pelos escritos do seu discípulo Platão. Consideramos útil resumir aqui os seus pontos principais para demonstrar sua concordância com os princípios do cristianismo. Aos que encarassem esse paralelo como uma profanação, pretendendo não ser possível haver semelhanças entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, pois tinha por finalidade combater o paganismo, e que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder na comparação. A grandeza da missão divina do Cristo não poderá ser diminuída. Além disso, trata-se de fatos históricos que não podem ser escondidos. O homem atingiu um ponto em que a luz sai por si mesma debaixo do alqueire
e o encontra maduro para enfrentar. Tanto pior para os que temem abrir os olhos, é chegado o tempo de encarar as coisas do alto e com amplitude, e não mais do ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e de castas. Estas citações provarão, além disso, que, se Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs, encontram-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Vamos comentar um pouquinho sobre isso? Nós vamos... Eu e o Sander separou o texto, mas a gente vai lendo na medida que for dando o horário. Vocês veem que interessante? Pensar que Jesus, como na época, Jesus só teve a base dos essênios. Para estar falando isso, eles comparavam, né? Tanto que Jesus foi obrigado a falar, olha, eu não vim destruir a lei de Moisés na época. Não vim, eu só vim aprimorar. Ele não veio destruir lei nenhuma. Só que ele veio como se fosse combater. Jesus não veio combater ninguém, mas acabou combatendo o pagão, né? O paganismo. Que era, de alguma maneira, acreditar em vários deuses. E desde antes já tinha, então, Sócrates e Platão dizendo a mesma coisa que Jesus. Interessante pensar, então, que Jesus tinha uma maneira de pensar, porque ele foi criado perto de algum lugar ou perto de alguma seita. E aí eu pergunto para vocês, que isso já fica por terra, que era um burburinho totalmente errado, de onde Jesus tinha tirado as fontes que durou as suas mensagens até hoje, mais de 2000 anos. Nós estamos comentando tudo que ele fez, ele não escreveu assim como Sócrates. E para que fosse minimamente aceita suas ideias, já teve ali antes um tapete estendido, que foi Sócrates e Platão. Olha que interessante pensar hoje, então. Dentro de você existem muitos valores. Por exemplo, vamos colocar as crianças, não nem colocar vocês, e eu e o Ociander. Você foi criado em uma cultura. Então, você tem a base desse lugar. É por isso que você é dessa maneira. Não é bem assim. Porque nós vemos crianças hoje que nascem não aceitando palavrão, não aceitando que, de alguma maneira, a gente bata em um animal, agrida, abandone. E de onde ela tirou isso? Ela sabe. Não, estou falando de crianças de 3, 4 anos de idade. Que ela não tem essa noção de não aceitação da violência. Tá certo que a sua casa deve ser um lar muito bom, de maneira que a gente coloque o amor sempre presente na nossa educação, mas já é de dentro. Então, o que Jesus tinha dentro? Jesus era o governador do planeta. Ele não precisava ter sido criado. Se ele fosse criado numa tribo indígena, eles iam falar que é porque ele tem as ideias ali, por causa daquele Deus, aquele pajé que ensinou ele. Não, era Jesus. É interessante que tem uma palestra do Geraldinho Lemos, Luciano, eu não sei se você já viu, que Chico Xavier, quando descreveram ele como Kardec, tem um momento que isso aí fica na cabeça de qualquer um, quem Chico Xavier foi, quem não foi, que ele chora e fala assim, desde os 5 anos de idade, eu tenho o evangelho inteiro na cabeça, página por página. E ele mesmo não afirma, eu fui Kardec, mas ele diz isso, né? Eu não sei, de repente ele estudou para vir e fazer o que ele fez aqui com a doutrina espírita, que já estamos em 526 obras. Esse homem viveu para o amor mesmo, né? E aí a gente pode pegar Chico Xavier também, que foi, vamos colocar mais próximo de nós aqui, dizer que ele fez isso ou fez aquilo por causa do bairro onde ele foi criado, da província. E aí é realmente tacar uma flecha no lugar errado, né? Não acerta o alvo, não. Jesus veio já com todos os propósitos dentro do seu coração. E antes dele chegar aí, e mesmo tendo encontrado um povo primitivo que tinha sua base no egoísmo, é isso que Jesus lutou contra quem? Tinha um demônio encarnado aqui, Jesus lutou contra ele? Não. Tinham seres humanos que de alguma maneira se beneficiavam financeiramente
ou até em seus status. E tudo que Jesus veio trazer quebrava isso na pessoa. Iria mexer nas estruturas. Então, o que aconteceu? Ele foi combatido, assim como Sócrates e Platão também. Porque é muito mais fácil você limitar a competência de raciocínio do povo que você lidera. É muito mais fácil você colocar uma venda nos olhos das pessoas e comandar essa manada, né? É muito mais fácil você pegar os cavalos aí, quando eles começam a enxergar que eles podem, com a força que um cavalo tem. O que a gente faz quando ele é aquele esperto que pula a cerca? Você fecha os olhos deles. Não é assim que o pessoal fazia com o cavalo? O que mais que coloca? Coloca o tal do freio na boca, que hoje, graças a Deus, é proibido, né, Luciano? Andar com aquele negócio que freia o cavalo. Ainda bem que é, né? Por quê? Porque o cavalo tem uma força muito maior que o ser humano. Então, quando ele descobre que ele tem essa força além do ser humano, o ser humano usa outras estratégias. Da mesma maneira, na época, para conter a multidão que estava se sentindo injustiçada, eles colocavam que freio. Quem que sabia ler na época? Quem sabia escrever? Eram só as pessoas de muito poder aquisitivo. Então, o que eles faziam para manter aquele poder? Dava a ignorância para as pessoas. E Jesus veio trazer ao contrário. Veio esclarecer. Veio trazer uma visão mais ampla que a gente vai conversar daqui a pouco com Sócrates e Platão. Então, essa é uma base que a gente tem que entender. Quando alguém pensa que Jesus, por ter nascido... às vezes as pessoas falam assim, tem que ir em Jerusalém, lá é uma terra sagrada. Com certeza, Jesus pisou lá, foi escolhido lá para ele estar, mas não é de lá que ele tirou tudo que a gente estuda hoje, não é. Jesus veio com essa bagagem espiritual dentro do peito, assim como eu tenho certeza que você também tem. Tanto tem que às vezes o seu pai e sua mãe, em uma ignorância com o termo da palavra, literalmente uma ignorância, não xingando seu pai, sua mãe, meu pai, minha mãe, qualquer um outro que tentou ensinar coisas para nós, que às vezes você chega em uma maturidade espiritual e diz assim, não aceito isso que meu pai e minha mãe estão falando, não. E de onde você não aceita? Às vezes da sua experiência, às vezes de ter saído de casa e encontrado vários paralelos diante das informações que você recebeu, mas muita coisa tem de dentro de você. Muitas crianças hoje não comem carne, não é porque elas não comem carne porque elas são a favor dos animais, ou ela ouviu falar em algum lugar, ou o sabor, não, é algo íntimo, ela já não come carne faz tempo em outros mundos que ela vive. Então já são aquisições. Será que é preciso colocar uma lei de não pode abandonar animalzinho na rua, porque senão vão te filmar e vão te prender? Dentro de você, você não faz isso porque você tem dó, tem compaixão, não é porque vão te prender. Você não bate em uma criança, não é verdade, Luciano? Então são valores que nós temos. Imagina os valores de Jesus. Não tirou de lugar nenhum. Pois é. E pensar que o bacana da gente ter esse conhecimento é que, dentre outras afirmativas, nós podemos aqui dizer, sem medo de errar, que o Evangelho, as lições que são as regras que regem o universo, elas pertencem ao universo. Não foram criadas por Jesus. Aliás, muito antes de Jesus existir ou ser criado, o Evangelho já existia. Esse lance de fazer o bem ao próximo, de viver... A base do amor é a base que rege o universo. Quer dizer, se você for uma figura amorosa, você vai conseguir se dar bem em qualquer lugar que você for, em qualquer planeta que a gente venha a morar, em qualquer organização, em qualquer fase da nossa evolução. Estamos aqui hoje encarnados no planeta Terra, futuramente estaremos encarnados em outros mundos melhores, assim como a gente vai subindo de graduação na escola, vai mudando de esfera, vai mudando de fase. Pernilongo, não, nossa, morar em um mundo sem pernilongo, sem barata voando, vai ser uma beleza, hein? Já pensou? Mas para isso tem que merecer. Tem que estar pulando etapas assim, de uma forma assim, tem que vencer etapas, melhor dizendo. Então, o Evangelho vem trazer para nós essas duas figuras que são grandes filósofos gregos, que trouxeram um pensamento inicial já absolutamente inspirados por essa energia do Cristo, sem dúvida alguma,
já que o próprio Cristo estava aqui durante a formação desse planeta, portanto, 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era Jesus. Então, não dá para duvidar disso, né? A gente imagina que todo tipo de inspiração, que nós vamos ler algumas aqui agora há pouco, estão absolutamente em concordância com os preceitos cristãos. Eu tinha prometido semana passada, traria algumas curiosidades, lembra? Sobre o Sócrates e sobre o Platão. Acho que é bacana a gente se familiarizar e ter alguma ideia de como eram essas duas figuras. Obviamente tem o Sócrates, jogador, né, que jogou no Corinthians, tá, um grande craque aí, mas não é esse Sócrates aí, não. O Sócrates mesmo é considerado um dos maiores nomes da filosofia clássica, junto com Platão e Aristóteles. Então, Sócrates é famoso por ter contribuído para os primeiros estudos dessa área, sendo considerado, inclusive, o patrono da filosofia ocidental. Sócrates nasceu no ano de 470 a.C., né, mais ou menos 469, 470, em Atenas, na Grécia. Seus pais eram Soproniscus e Farenate, foi a mãe dele. Foi casado com Xantipa e teve 3 filhos, só por curiosidade aqui. Lamprocles, Sopinoscus e Menexenus. Nossa, o nome difícil esses gregos, hein? E ele nasceu numa família humilde, com poucos recursos financeiros. Seu pai era escultor e apresentou ao filho esse ofício, da qual trabalhou com o pai durante a juventude. Depois, além de escultor, Sócrates serviu ao exército grego e ateniense durante 3 temporadas. Depois que se aposentou, passou a exercer os dons pelos quais é mais conhecido, que é o de educador e filósofo. Segundo relatos, Sócrates levava uma vida simples, participou ativamente da democracia da cidade de Atenas, inclusive serviu aos militares como soldado durante 3 anos, chegando a participar da Guerra do Peloponeso, muito famosa aí até. Estudos detalham que Sócrates não tinha uma aparência considerada muito agradável aos olhos. Vocês sabiam disso, não? Pouca gente sabe disso. Você sabia disso? A gente tem pelas estátuas dele. Ele foi descrito como um homem baixo, robusto e com grandes olhos saltados. Platão, que era seu aluno, chegou a dizer que ele não era nada atraente. Então, o ateniense também ficou conhecido por ter sido retratado de forma pejorativa em algumas sátiras e tinha poucos amigos. A obra dele, ao contrário dos pré-socráticos, que discutiam questões relacionadas à natureza, Sócrates e os socráticos apreciavam analisar questões humanas, seus valores, verdades e fundamentos. Para os socráticos, né, as pessoas que seguiam a linha de pensamento do Sócrates, os homens fariam melhor se investigassem a si mesmos. Conhece alguma doutrina que fala isso, não? Conhece a ti mesmo? Já ouviu falar um negócio desse, não? A verdadeira descoberta estava no interior da alma humana e não fora dela. Estava inspirado por Jesus ou não estava? O filósofo foi tido por muitos como um homem sábio, justamente por assumir não saber de nada. Já viu aquela frase? Não, só sei que nada sei. Alguns consideram-na o paradoxo de Sócrates. Depois de muitas perseguições pelo governo, que o acusava, então, de ser uma pessoa que estimulava a juventude a ser mais rebelde, etc., ele foi condenado à morte por ingestão de uma planta venenosa, de um líquido, né, colhido dessa planta, chamada cicuta. E, muito parecido com o que aconteceu com Jesus, ele não resistiu à prisão, não resistiu ao julgamento e aceitou de maneira muito branda a sua condenação. Mais ou menos acho que ele pensou assim, gente, não adianta, se eles me deixarem vivo, eles vão me perseguir, não vai deixar eu fazer nada. Então, eles vão me matar o corpo. Olha só, outro pensamento também cristão, já de que o corpo não representa a tua imortalidade. Ele falou assim, eles vão matar o meu corpo. Ele falou, não vão conseguir me matar, o meu espírito não morre. E ele ficou então 30 dias, um período de 30 dias, esperando para ser efetivada ali a sua condenação, porque no período em que ele foi condenado, era um período de comemorações religiosas lá na Grécia, então, para não manchar, vamos dizer assim, esse período, aí olha que coisa mais divina, né? É o pessoal que comemora a religião, comemora os deuses gregos lá, mas manda matar pessoas que pensam diferente. Você vê que bacana isso. E o Sócrates também tinha uma característica de utilizar o seu pensamento
fazendo perguntas, não fazendo afirmativas prontas, que é esse sistema socrático de maiêutica, né, que eles usam, de fazer a pessoa, com perguntas, fazer a pessoa mesmo refletir, ela mesma descobrir a verdade. Então, é uma técnica extremamente bacana, muito moderna, você vê, ter já aí 2.500 anos quase. Então, Sócrates, assim, foi um revolucionário e deixou aí a sua marca através, muito bem descrita, pelo seu aluno, né, pelo seu amigo, Platão, que eu trago aqui também algumas curiosidades sobre ele, que Platão é considerado, então, um dos pensadores mais influentes da história. Você sabia que ele foi discípulo de Sócrates? As datas de nascimento e morte de Platão são imprecisas. Acredita que tinha ter nascido entre 428 e 427 e morrido por volta de 348 a.C. Ele nasceu em Atenas durante o chamado século de Péricles, a idade de ouro da cidade. Platão não é um nome, mas é um apelido. Seu verdadeiro nome, vocês sabem o verdadeiro nome de Platão ou não? Não. Sabe? Aristócles. Aristócles era o verdadeiro nome de Platão. E sabe por que ele ganhou esse apelido de Platão, não? Platão é amplo, porque ele tinha uma compleição física larga, ele era um indivíduo fortão, então ele tinha as costas largas, então ele foi apelidado de Platão, porque ele tinha uma compleição física, vamos dizer assim, acima da média, né? Ele tinha ombros largos e uma figura robusta. Ele tinha uma grande admiração por Sócrates e ficou inconformado com a morte súbita e injusta de Sócrates, que com o decorrer do tempo transformou-se em personagem em muitos dos seus livros. Desiludido com a morte de Sócrates, com a democracia ateniense e temendo pela própria segurança, convém ressaltar, Platão abandona Atenas e passa pelo menos 12 anos viajando. Visita Mégara, uma cidade do estado da região da Ática, Sicília e o Egito. Platão foi o fundador da Academia, a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental. O nome teria sido emprestado de Academos, um lendário herói da região da Ática, lá na Grécia. Acredite se quiser, mas a Academia de Platão sobreviveu durante 9 séculos. Ela só foi extinta por Justiniano no 6º século depois de Cristo. Então, são algumas curiosidades que vale a pena a gente ter ideia quanto que esse pessoal aí teve que percorrer, sabe, muitas resistências, né? Um pessoal extremamente revolucionário que estava em concordância com as leis que Jesus veio trazer aí 4 séculos depois, mais ou menos 400 anos depois. E eu vou trazer aqui, então, dando continuidade aqui à leitura do Evangelho, nós vamos ler aqui, são 20, deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar aqui, mas são 21, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. São 21 pontos que têm concordância do ensinamento socrático e de Platão, que tem absoluta relevância e esse casamento com os princípios cristãos. E eu vou começar a ler aqui, então a gente vai lendo uma e comentando, lendo a segunda e comentando, e semana que vem a gente termina essa leitura aqui, e daqui então 2 semanas a gente começa o primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá então? O resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. Meu apetitivo. Eu prometi que ia trazer as curiosidades. Tem tanta curiosidade de Sócrates e Platão aqui, mas não dá para ler, né? Fica muito longo aqui. A gente fez só um apanhadinho aqui para trazer curiosidade, e a gente parece que se sente mais próximo, né? De quando a gente fica sabendo mais da vida, das dificuldades até desses grandes mártires da humanidade. E aqui, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade aqui na sua introdução, tem o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, e o primeiro item é: o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se, e lembrando o seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Não se pode anunciar mais claramente a distinção e a independência dos 2 princípios, o inteligente e o material. Além disso, temos aí a doutrina da preexistência da alma, da vaga intuição que ela conserva da existência de outro mundo ao qual aspira
de sua sobrevivência à morte do corpo, de sua saída do mundo espiritual para encarnar-se e da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Olha que interessante, já ter essa ideia de múltiplas existências, de imortalidade do espírito, essa concepção de que o nosso corpo é apenas um veículo que nós utilizamos para a manifestação do espírito, que é imortal, que não tem como perecer, não tem como desaparecer. Muito bacana saber que já havia esse pensamento que veio fazendo ali uma preparação do terreno para que, enfim, depois Jesus tivesse um pouquinho mais de celeridade para poder colocar essas ideias também, não é, Estela? É isso aí. Sabe que interessante que nós engatinhamos ainda na doutrina espírita e sem, às vezes, entender que esse conhecimento de vida após a morte não é um conhecimento espírita. Desde muito tempo o pessoal já fala disso. O que nós temos muita diferença de outras religiões é o reencarnacionismo, que vem de Sócrates e Platão também, acreditando que volta na Terra para fazer melhor, fazer mais bem feitinho. Né? Pois é. E interessante você pensar que quando você se diz espírita e tenta aí, ó, um dia vai ter que ser provado isso, a vida após a morte, olha lá, a tal da médium descobriu, o fulano, só o fulano sabia disso, e a gente se impressiona. E esse se impressionar, pode ter certeza que várias outras vezes também, em questão de mediunidade, quando alguém relata algo que só o fulano sabia, quando você tem um sonho, você já sonhou com uma pessoa que desencarnou? Esse sonho não martelou tua cabeça, martelou no sentido de usar a palavra assim, ficou o dia inteiro na sua cabeça aquele sonho, que aquele ser quis dizer algo para você, ou aquele encontro permaneceu até fisicamente, você lembra do abraço da pessoa. Isso daí não é vida após a morte? E você acha mesmo que só o espiritismo acredita nisso? Não, de maneira alguma. Nós vemos lá no Japão mesmo, o Japão, a maioria das pessoas são budistas, né? Acreditam em Buda. Eu não sei se vocês sabem, mas eles conversam com os antepassados. Eles pedem conselhos, mas não é assim, eu invoco você, vou para me ajudar. É uma maneira que a gente faz, que a gente ora para as pessoas que desencarnaram. Por quê? Porque sabemos que essa pessoa está em algum lugar. O católico não faz a missa de sétimo dia, para quê? Para ir para o universo? Vai para a lua, essa missa aqui do sétimo dia, vai para a lua. Em nome do fulano. Não. De alguma maneira, eles sabem que eles estão orando para o fulano. Que está onde? Na vida após a morte. Qual que é a diferença do espiritismo? Nós voltamos. Porque imagina você como mãe, como pai, né, Alessandra? Você vê seu filho, você cria com a maior amor, aquele pirralhinho, aquela coisinha gostosa, com ternura. E ele cresce, ele não faz as coisas bem feitas. E aí você desencarna antes dele, você nem desencarna, o filho desencarna antes, que é uma dor horrível. E você pensa assim, last chance, é a última chance desse guri. Que tragédia. Uma pessoa que você ama, só teve uma chance. E aí ele veio aqui, ele fez tudo errado. Nós acompanhamos leis, a lei aqui do Brasil, que a gente vê que a criança tem o direito, a gente acha que a criança reprovar de ano é uma tragédia, né, Oceano? E como que vai reprovar? Meu Deus, não pode reprovar. Reprovar significa você vai aprender aquele ano direito para você prosseguir. Então, vem cá, vem fazer o terceiro ano de novo. É muito ruim para a criança. Mas você acha que ele tem condição de ir para o quarto? Se ele não aprendeu a fazer a continha do terceiro? Isso é uma lei humana. Imagina a lei divina que nos dá essas oportunidades. Então, realmente, esses percursores aí da doutrina, eles acertaram bastante, e aí foram abafando a informação. Para quê? Para que a gente tivesse um temor a Deus. E quem representava a Deus, então, a gente ia ter o temor a quem representava a Deus. Era todo um jogo de egoísmo que foi abafando a reencarnação. E às vezes, até mesmo, posso brincar, né, Alessandra, de pensar que existem pessoas que não estão prontas para acreditar em reencarnação. Sabe por quê? Tem gente que fala assim, eu vou deixar para a próxima. É ou não é? Tem gente que o livre-arbítrio na mão dela é um desastre. Então, é melhor ela ter uma condição de pensar, de
ter medo de Deus, que vê tudo, inclusive o que está no seu coração. Agora, os mais esclarecidos conseguem pensar, eu tenho que ter medo do que eu estou pensando aqui hoje, ó. Porque eu não tenho medo do monstro que vai me pegar ali na frente, eu tenho medo da consequência. Então, esse esclarecimento veio antes de Jesus. Que bacana saber disso, né, Luciano? Inclusive, o Sócrates já previa que era muito bom que a gente não lembrasse de vidas passadas, porque senão isso ia perturbar a gente muito. Você ia ficar confundido. Será que quem sou eu? Eu sou o Seander? Eu sou aquele que foi aí 100 anos atrás, encarnado? Você ia amar o seu filho também? Não sei se eu amo meu filho, porque eu tô lembrando aqui que em outra encarnação ele me matou, eu matei ele, ou a gente se deu mal e tal. Então, assim, ele já tinha esse entendimento, que não era bom, não era... Era uma providência divina mesmo, a gente não se recordar de lembranças de vidas passadas. Que indivíduo inspirado, né? Como disse o Luciano Praciano aqui, as ideias pairam sobre a humanidade, nenhum de nós é dono de ideias. A gente às vezes capta ideias, mas elas pertencem ao universo, pertencem a Deus. E quem estiver bem conectado, quem estiver desejoso de conectar o bem, capta mais rapidamente, né? Assim acontece nas artes, na música, entre os artesãos, entre os que descobrem fórmulas. São as pessoas que estão conectadas mentalmente. Aquelas que estão desejosas de estarem ligadas com forças do alto. Aí elas captam a informação que paira, que fica aqui flutuando. Por exemplo, vocês sabiam que existe a cura para todas as doenças? Mas cadê? Por que não está acontecendo? Porque não chegou o momento, porque ninguém captou ainda. Porque ainda não estamos no nível de descobrir isso. Mas existe solução para tudo, gente. Qualquer problema que você pode imaginar aí existe. Futuramente vai existir até, muita gente fala assim, a única coisa que não tem jeito é a morte, né? O pessoal não diz isso popularmente? Vocês sabiam que vai ter jeito para a morte? Aí você fala, mas como vai ter jeito para a morte? Vai ter jeito para a morte, nós vamos avançar de tal modo, conforme a gente for melhorando moralmente, a gente for adquirindo virtudes, nós vamos tendo até a capacidade, por exemplo, de não ter mais processo de desencarne. Ou seja, você não vai mais morrer, entre aspas. Você vai permanecer em espírito, em processo de aprendizado contínuo, sem morte, sem dor, sem doença, sem nada. Mas para isso é preciso chegar nesse nível. Então, meus amigos, eu posso dizer aqui sem medo de errar. Até para a morte tem jeito. Mas como é que é esse jeito? Nós vamos descobrir, pouco a pouco. Nós vamos descobrir e nós vamos merecer chegar nesse patamar aí também. Assim como Jesus, por exemplo, Jesus é Jesus. Jesus não morre. Jesus não precisou desencarnar, só desencarnou porque ele teve que encarnar aqui para ensinar para nós as lições do Evangelho, trazer para nós o Evangelho. Mas Jesus permanece vivo em espírito, né? Vamos à segunda, o resumo aqui da doutrina de Sócrates e Platão? Vamos lá. Segundo item, nosso tempo já está acabando aqui, vamos fazer só esse segundo aqui hoje, que não vai dar mais tempo. Semana que vem a gente continua com os demais aí. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal, e sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. Cessam, então, as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Assim, o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. É isso o que ensina o Espiritismo. Que coisa mais linda! Você vê? Já uma descrição clara de um combate, entre aspas, ao materialismo. Quando você se liga muito às coisas do espírito, você se distancia do materialismo. Quando você se liga muito ao materialismo, ama demais as coisas, as formas, a matéria, tudo que é sujeito a transformações, a extinção, a virar pó, você fica perturbado, porque você não consegue encontrar finalidade. Fala, por que existe isso?
Quando eu me apego excessivamente, por exemplo, na figura humana, na presença física, e não enxergo com um olhar espiritual, eu acho assim, Deus não é justo. Deus levou o meu parente, Deus deixou aquela pessoa que eu tanto amava ficar ali dentro de um caixão, ser enterrada. Quer dizer, é uma visão materialista, causa sofrimento. Agora, com o olhar do espírito, já dizia Sócrates e Platão, a gente passa desse patamar, a gente enxerga as coisas de uma visão mais ampla, como eu falei no início. Você enxerga o horizonte de cima de uma montanha, enxerga mais adiante, enxerga essas normativas que nos trazem mais felicidade, mais alívio às dores das perdas materiais. Você não se abala tanto mais quando perde, por exemplo, um acidente de carro, perdeu o teu carro. Quando você perde um dedo, perde uma mão, fazer o quê? Perdi, não queria, mas eu sei que eu sou imortal. Breve eu vou ganhar de novo o direito de ter uma mão de novo, de ter um outro carro, de ter as coisas que são matéria. É bacana, né, ter esses princípios aí. O que você diz sobre isso? Ah, é encantador, não é, pessoal? No livro Roteiro, eles descrevem nós encarnados como estando em um casulo, e não só no livro Roteiro, mas em várias outras obras. A de André do Luiz também, no momento que ele precisou enxergar além, mesmo desencarnado, ele precisou ser levado, se eu não me engano, no livro Mensageiros, ele precisou ser levado num local para que tirasse um pouco do véu, ou no livro Obreiros da Vida Eterna, enfim, tirasse um véu que ele ainda mantinha, e ele era desencarnado já. Imagina a gente encarnado. Vivemos em um casulo. Que é esse casulo? É um casulo imposto pela condição do mundo. Você ainda não pode aqui, ó, desse corpite aqui, caminhar em perispírito. Ele precisou dessa máquina física, ele precisa se alimentar. Enfim, tudo isso que carrega a fisiologia humana grosseira, precisamos. Porém, se a gente entender que isso é só uma máquina e olhar de maneira mais ampla ao redor, a gente sofre menos. É como se você está numa condição de casulo. Às vezes no Evangelho, nós vamos ver ali na frente, que nos colocam na condição de prisioneiro, não, Sandra? E quando uma pessoa desencarna, é o prisioneiro livre do cárcere. Encontramos isso em mortes prematuras. E aí você imagina, então, estou preso. E você só admira a cela. O que tem dentro da cela não é mais, não sofre mais. Imagina você preso em um casulo, preso no seu quarto. O que vai ser as importâncias da sua vida? Ah, o rachadinho ali na parede. Ai, meu Deus, entrou uma aranha no meu quarto. Aí a goteira. É muito pequena, a visão é muito restrita. Nós temos que abranger, ver em distância mais longa, e nisso também nós encontramos uma maneira de enxergar as pessoas. Se você vive na sua família compactado, você aqui nessa existência, você veio para viver a sua família. É uma visão muito estreita. Então, qualquer coisa, por exemplo, se a Estela vive assim, qualquer coisa que o Oceander fizer, que ele não é perfeito, vamos supor que ele acorda de mau humor, que isso não é uma característica do osso, e graças a Deus, nós dois combinamos aí, que a gente sempre está bem, de humor matinal. Pode ser que depois o negócio piore, né, Oceano? Mas o humor matinal nosso é bom. Então, imagina, ele acorda e me dá um bom dia que eu acho que eu mereço. E eu sou aqui, eu nasci para a família, meu negócio é a família, meu clã, é minha vida. O que ele faz para mim vai ser muito grande, o que ele fizer de ruim. Eu vou dar um valor imenso naquilo. Por quê? Porque eu estou enxergando só o meu marido. Eu não enxergo ele de maneira a comparar. Ah, é bom comparar os outros? Não. É bom a gente ter paralelos, experiências na vida. Enxergar o que eu tenho de bom dentro de casa. Enxergar ele como espírito. Porque imagine então que eu estou falando do Oceano, é um cara bacana, e você aí pode estar falando assim, ah, você não tem noção da minha esposa. Você não tem noção do cavalo que eu vivo hoje. O cavalo está em alta, eu vou falar do cavalo, eu gosto muito de falar do cavalo. Então imagina que você vive com um cavalo. E se você só vive dentro dessas paredes, vai incomodar o cavalo, hein? E se você tem uma visão limitada da vida, o cavalo incomoda muito mais. Sabe por quê? Porque você está tentando transformar esse cavalo em ser humano. Estou falando literalmente, viver com um cavalo. Mas aí, se você entende, poxa, estou aqui,
É um momento de convivência. Já já eu saio ali para fora, deixo o cavalo aqui. O cavalo é assim, ele dá coice, né? Ele faz sujeira por todo lado, não é verdade? Ele come de boca aberta. Tadinho, gente, eu amo cavalo. Por que eu tô falando isso dele? É porque, às vezes, você tá convivendo com uma pessoa com uma maneira estreita de ver a vida, rude, de enxergar a vida, e você não tá enxergando que ali dentro tem um espírito em evolução. Que você foi esse cavalo ontem. Às vezes, nessa encarnação mesmo, você ainda foi esse cavalo. Ou na outra encarnação, alguém teve paciência com você. Então, quando eu aumento a visão, eu paro de enxergar o meu marido e enxergo o meu irmão em evolução. Eu paro de enxergar o meu filho querendo que ele seja do jeito que eu quero. E filho é complicado, porque não basta só enxergar. Eu tenho que encaminhar, eu tenho que direcionar, fazer todo o possível. E se eu fiz todo o possível e ele não mudou, paciência, porque ele também tem um benfeitor do lado tentando todo o possível. Olha a visão ampla que nos dá entender, estou encarnado. Com quem? Com pessoas que também estão encarnadas. E tem títulos na sua vida. Título de irmão, de filho, de vizinho, de patrão, de gerente, de colega de trabalho. Vários títulos. Se você só se apega nesse título, aí tá lascado. Então se apegue num ser espiritual que convive com você. O que é essa casa? Essa casa é o bem que eu construí. É perecível. É o conforto que você tem aqui na matéria para poder pensar melhor, para poder se estruturar melhor espiritualmente. Se a gente só se apega nisso daqui, eu não vou além. É complexo, não, Luciano? Pois é, até falar aqui de um caso aqui, deixar um abraço nosso aqui para a Edna Maria Sarqui Sobrinho, que ela disse que o paizinho dela retornou ao mundo espiritual ontem. Opa. Então, Edna, eu espero que esse estudo tenha trazido aí para você um pouco de alívio, porque o teu pai está vivo, viu? O corpo que ele utilizou ali, a ferramenta, a máquina dele, física, foi só uma utilização temporária. Ele utilizou, mas não representa ele não é um corpo. Teu pai é um espírito que está muito vivo. Aliás, nesse momento, eu te garanto que ele está mais vivo que nós, né? Está mais liberto do que nós estamos aqui utilizando essa matéria grosseira, dizem os bons espíritos. A gente fica muito limitado. Às vezes a gente tem um potencial muito grande, mas ele fica freado. Ele fica ali vagamente oculto, ou em muitos casos, muito oculto, pela necessidade de domar as nossas más inclinações. Então, por exemplo, entre nós, existem espíritos altamente inteligentes, mas que vivem em corpos dos chamados idiotas, né? Como a gente vai estudar aqui, até no livro dos Espíritos, a gente está estudando isso. É um termo meio grosseiro, aparentemente, mas é o que está lá no livro dos Espíritos, a idiotia. A idiotia é uma condição física onde muitos espíritos extremamente conhecedores de muitas características mundanas, mas com poucas virtudes morais, habitam. Corpos dos chamados idiotas são corpos que limitam inteligências para que elas não sejam utilizadas para o mal. Então, quem aí não conhece alguém que passa por problemas psiquiátricos ou mentais, já de nascença, por exemplo, são pessoas que, se você fizer uma análise, um histórico espiritual dela, você vai descobrir, e a gente não tem essa capacidade, né? Que são espíritos altamente inteligentes, capazes de criar coisas assim, descobrir coisas de química, de física, de matemática, de maneira surpreendente, só que não atreladas à bondade. Momentaneamente freados, né? Momentaneamente freados, exatamente. Então, a gente encerra por aqui essas reflexões de hoje. Nosso tempo aqui já foi. Quero convidar vocês para, então, estarmos novamente aqui na semana que vem. Deixar um abraço de novo para a Edna Maria Sarqui Sobrinho, que está aqui. Viu, Edna? Um abração para você aí. A Miriam Ximenes está perguntando qual que é o capítulo da idiotia do Livro dos Espíritos. Eu te passo depois, viu, Miriam? Não lembro de cabeça aqui não, mas eu vou procurar aqui e te passo certinho, tá? Vamos então à nossa prece. Convido você para estar conosco na próxima semana também, na terça-feira, para dar continuidade aqui no resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Vamos entrar então no terceiro item. Nós falamos aqui de 2 hoje. E se você tiver aí com seu copinho com água para ser fluidificada, aproveite, esse é o momento. Deixo o meu grande abraço a todo mundo que está aqui nos acompanhando.
Um abraço para o Zé Aparecido, para toda a nossa querida rede Amigo Espírita, que hoje compõe vários trabalhadores aí, se eu não me engano, em média aí, mais de 40 trabalhadores direta ou indiretamente envolvidos na rede Amigo Espírita, dentre os quais o nosso querido José Aparecido é aquele que é o idealizador de tudo. Meu agradecimento aqui ao Zé Aparecido por nos dar esse espaço aqui. Vamos à prece, então? Vamos sim. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, nesse momento, mestre, de prece, de conversa íntima contigo, quero te dizer da minha grande satisfação de poder estar aqui, nesse momento, com a saúde que eu mereço, com todas as oportunidades que eu venho cultivando ao longo da minha existência. Quero te agradecer, mestre, por não deixar que nenhuma injustiça aconteça com nenhum de nós. Quero abençoar cada irmão nosso dessa jornada terrena, especialmente aqueles que estão dedicados a fazerem essa busca pelo autoconhecimento, que todos possamos dia a dia caminhar a esse entendimento que o Senhor nos trouxe, transformando as nossas existências em grandes e belas vidas, que nós possamos utilizar essa nossa jornada com sabedoria, com maestria, com prudência, com inteligência, e sempre, mestre, com fé, com alegria, com força, com desejo de estarmos aqui encarnados e produtivos, utilizando essa valiosa oportunidade que é a nossa existência aqui atual, como potente ferramenta de autoaprimoramento nosso, que nós possamos nos conscientizar dia a dia, para que sejamos cada dia mais fraternos, mais humildes, mais propensos a ouvir mais e falar menos, mais respeitosos, e que nós sejamos dia a dia menos viciados, de todas as formas, viciados em discussões, viciados em alimentação desregrada, viciados em falar muito de si mesmos, que nós possamos deixar de lado qualquer tipo de fanatismo, qualquer tipo de ideologia separatista, qualquer tipo de ira, de ódio, qualquer tipo de fragmento que possa macular os nossos pensamentos. Senhor Jesus, te peço as bênçãos, em conjunto com os nossos amigos espirituais, para que todas as pessoas que nos acompanham agora aqui ao vivo, aquelas que nos assistem em outro momento, recebam nesse exato instante as bênçãos que vêm do alto, que nos fortalecerão para a nossa caminhada, que farão com que nós não nos desviemos do caminho, que sejamos teus representantes aqui na terra, mestre, em especial com as pessoas da nossa família, com o trato que damos aos estranhos, que possamos também dedicar àqueles que convivem conosco na nossa casa, no nosso seio familiar. Senhor Jesus, abençoe o nosso planeta, nós abençoamos o nosso planeta também, trazendo aqueles que estão doentes, aqueles que estão aflitos, angustiados, trazendo o conforto e a esperança da vida futura, a esperança da providência de Deus que nos ama incondicionalmente, infinitamente e de maneira amorosa e justa. Senhor Jesus, esteja presente sempre no nosso coração, faça com que nós nos lembremos sempre da tua divina bondade e sabedoria nos momentos de angústia e de aflição que possamos vir a experimentar. Que todos os doentes desse planeta, todas as pessoas que estão aflitas, em depressão, entristecidas, amarguradas, aqueles que perderam a sua fé, aqueles que estão, nesse momento, angustiados, nos hospitais, nos presídios, aqueles que estão nos hospitais psiquiátricos, recebam a nossa bênção. Aqueles nossos irmãos
que cometeram suicídio, recebam a nossa bênção, o nosso carinho, o nosso afago, são os nossos irmãos que mais precisam. Senhor Jesus, te peço permissão para estar aqui novamente na próxima semana, que todos possamos estar aqui com saúde, com empenho, com alegria, com felicidade, com fé. Deus nosso Pai, muito obrigado por nos ter criado e nos dado a oportunidade de crescermos por livre e espontânea vontade. Na tua bênção, Senhor Jesus, encerramos aqui esta oração, desejando que possamos encontrar você nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, durante todos os nossos dias futuros. Obrigado, Senhor Jesus, e que assim seja.